Muito boa noite, chegou a hora de mais um papo reto nessa semana aí que Cascavel virou o centro das atenções políticas. Teve ministro, teve governador, secretários de Estado e um deles está aqui para conversar com a gente. O Guto Silva, secretário de Estado de Planejamento aqui do Paraná. Você vai falar com a gente aí sobre a vinda dele aqui no Show Rural. Guto, obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Liz. É uma alegria estar aqui na KTV, no Show Rural, que é essa grande vitrine do agronegócio do Brasil, que é o início do calendário do agronegócio da América Latina. E sempre lembrar os números expressivos do Show Rural. Mais de 400 mil pessoas, né, estimativa. 35 nacionalidades, eu não sabia desse dado. Tem francês, tem americano, tem gente no mundo todo que vem acompanhar. E eu costumo dizer, para quem não conhece o Show Rural, porque Cascavel está todo mundo acostumado. Fala, olha, não tem parque de diversões, não tem churros e não tem show. Então é um show de negócio e mais a expectativa de quase 6 bilhões de reais em movimentação financeira, demonstrando a força do nosso agro e, sobretudo, da região oeste do nosso Paraná. Quando a gente fala em negócio, Guto, a gente sabe a importância de energias alternativas, fontes de energias alternativas, para não ficar só na energia elétrica, né? Principalmente, a gente vê que tem uma produção de biogás que pode ser potencializada. E acho que o Estado tem um projeto para isso, né? Nós estamos trabalhando com muito determinação nesse assunto, porque a palavra transição energética não é moda. Virou quase religioso. Desde os grandes bancos mundiais, ONU, os organismos, as grandes nações têm essa agenda de modificar o uso da energia fóssil, que é o petróleo e, sobretudo, o carvão, que é 80% do consumo do mundo da energia ainda proveniente desse tipo de energia, para uma energia renovável, né? E, então, essa é uma pauta nacional, global, que o Paraná tem condições de liderar e aproveitar essa oportunidade. Nós não podemos perder essa janela de oportunidade. E por quê? O Paraná já fez sua transição energética. A produção de energia do Brasil, o Paraná representa 18%. Nós somos o número 1 que mais produz energia no Brasil, naturalmente alavancado pela nossa gloriosa Itaipu, mas também temos grandes usinas de fotovoltaica, biomassa. Nós temos uma grande diversificação de produção de energia renovável. E desses 18% que o Paraná produz, 100% do Paraná produz, 98% é limpo. 98% da matriz energética do Paraná é limpa. E quando a gente ouve em transição energética, nós estamos vendo França com 45%, Alemanha com 40% da sua matriz limpa, impondo toda essa discussão sobre transição energética. Eu tive agora em Bruxelas representando o governo do Paraná num evento sobre transição energética e foi muito saboroso dizer isso. Olha, o Paraná já fez transição energética, 98% da nossa produção já é limpa. E é curioso que ninguém sabe exatamente esse dado. Então, Laís, nós estamos agora diante de um segundo momento, a segunda transição energética, eu costumo dizer, que é utilizar toda essa biomassa, e os grandes estudos mostram isso, que a transição energética não se dará por fotovoltaico ou eólica, ela será oriunda de biomassa, de biocombustível. E a biomassa, para elucidar muito simplesmente, todo o dejeto de frango, de suíno, de bovino, isso é passivo ambiental. Sim. São milhões de metros cúbicos que nós estamos jogando todos os anos fora e que pode virar biogás e bioenergia. A gente vê, por exemplo, pré-sal, né? Você tem que ir lá nas profundezas do mar para tirar o petróleo para produzir energia. E aqui, nos dejetos da produção suína, por exemplo, Toledo, a região oeste é muito forte nisso. Isso aí pode virar energia, né? Deve virar energia e é curioso. Eu costumo dizer que nós estamos sentados em cima do pré-sal caipira. Nós temos um volume de negócios com o biogás imenso. E o biogás, para entender, é o seguinte, você faz todo aquele recolhimento dos dejetos, né? De suíno, de frango, enfim, da sua produção, e isso entra num biodigestor, né? Que vira um gás. Esse gás, o biogás, você pode usar como gás veicular, você pode usar como um gás de combustão para abastecer a indústria, e você pode extrair desse biogás o hidrogênio renovável, que é o combustível do futuro. Então nós temos, de verdade, uma janela de oportunidade, e eu costumo dizer, alguns países têm uma carta do baralho, alguns estados têm uma carta do baralho. O Paraná tem o baralho inteiro para poder jogar nessa nova perspectiva de transição energética global. Só para a gente sintetizar aqui, para que isso se popularize, para que chegue no produtor, precisa às vezes de uma linha de crédito, um financiamento para ele estruturar. Isso está sendo viabilizado? Exatamente, que nós assinamos ontem com o governador Ratinho Júnior, que está colocando bastante energia, né, literalmente também nesse processo, que foi justamente a liberação de recursos das nossas instituições financeiras, o BRDE, para poder incentivar e financiar esse tipo de investimento. E também crédito do Siscred, que é um sistema de crédito de exportação, as cooperativas têm muito crédito,
E esse recurso, ontem liberamos 120 milhões para uso específico no biodigestor. Então, porque às vezes o produtor, dependendo do tamanho da propriedade, sozinho ele não consegue. Não consegue, tem que financiar. E eu vou dar um número aqui, é curioso. Ontem um produtor rural aqui do Oeste fez um financiamento de mais de 200 mil reais, 250 mil reais para sua propriedade. Ele tem 5 mil cabeças de suíno, um bom volume. E eu perguntei para ele, olha, como é que você vai pagar o investimento? Como é que você está pensando? Quantos lotes você tira de suíno por ano? Ele falou, 3 lotes. Muito bem. E qual a expectativa de gerar energia biogás para esses 3 lotes? De 150 mil reais, 50 mil reais por lote. Em 1 ano e meio eu pago o investimento. É uma propriedade grande. Mas essa escala também se dá no pequeno. Eu ouso dizer, Laís, que o Paraná é o maior produtor, e do mundo, não é só do Brasil, de frango, seremos agora de suíno, de peixes, do mundo. Pela densidade, o Paraná tem essa característica. E nós temos essa biomassa naturalmente produzida. Então, o agro, que a gente chama de agro, eu quero rebatizar, eu acho que é a agroenergia. Porque a propriedade rural, com fotovoltaica agora em cima do aviário, tem muita gente que está vendo a economia sobrando dinheiro no bolso. Sim. E com o biodigestor na propriedade, daqui a pouco vai ser mais lucrativo a bioenergia, o fotovoltaico e a biomassa, do que propriamente a venda do produto, da comida, do alimento, Sim. da proteína animal. Então, essa simbiose de um agro sustentável, um agro limpo que a gente já faz em escala, com a questão de biomassa, biodigestor e questão de energia renovável, é o futuro do Paraná e não porque dizer do mundo. E aqui uma curiosidade, só para que o nosso telespectador possa compreender. Todos os mundos estão falando de hidrogênio, esse é o combustível do futuro. Só que o hidrogênio tem vários formatos de você conseguir captar ele. O mais tradicional é a eletrólise, você divide a molécula da água, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Com esse processo de eletrólise que demanda muita energia, e ela tem que ser proveniente de energia renovável, você separa a molécula tirando o gás, tirando o hidrogênio. Esse é o modelo tradicional que ainda é muito caro, a molécula é muito cara. No modelo Paraná, não. Nós vamos retirar o hidrogênio do biogás gerado na propriedade. Dentro do biogás tem muitas moléculas de hidrogênio. Nós vamos retirar esse hidrogênio, que é o combustível que vai abastecer o futuro do mundo. Saindo um pouquinho dessa questão da agricultura, sua Secretaria de Planejamento, né? Acho que ela é estratégica para execução de muitas coisas, né? Tem alguma outra área, por exemplo, vocês atuam na área de infraestrutura, de, sei lá, planejamento de projetos de estrada, ou fica mais com a infraestrutura? Como é que se divide esse trabalho? Não, a execução é da Secretaria de Infraestrutura, né? E a execução da infraestrutura dos municípios é da Secretaria das Cidades, né? Entretanto, a gente faz toda essa costura dos projetos, da execução com a questão orçamentária. E quando a gente olha a infraestrutura, geralmente salta aos olhos a questão rodoviária, Sim. com o novo anel de integração, nova construção rodoviária que está em curso, felizmente. A gente olha o Porto, que tem investimentos que passam 700 milhões de reais em privatização de terminais. O Porto Paranaguá tem batido recordes ano após ano, né? Foi o melhor ano do Porto Paranaguá, foi no último ano em função desses investimentos. Ferroeste, com o novo projeto da Ferroeste, mas infraestrutura vai além disso. Nós precisamos falar de gás, e está em curso o plano de gás. Nós precisamos falar de energias renováveis, que eu acabei de mencionar. Nós precisamos falar de eletrificação, o trifásico, e investimentos necessários para que a rede não caia. Isso é um investimento importante. Nós precisamos falar de telefonia e conectividade, que também é infraestrutura. Então, todo esse arcabouço que a gente chama de infra, para que a economia avance, para que a gente tenha um modelo a longo prazo, ele é estudado, a gente tem refletido muito sobre esse processo do ponto de vista de orçamentário, para que a gente possa fazer as melhores escolhas, otimizar os recursos suados do contribuinte e aí transformar o Paraná com boas ações, bons investimentos que vão transformar a vida da população. Sendo realista, a gente sabe que manter a máquina do Estado, ela é custosa, tem as despesas com servidores, com a estrutura já mantida. Para fazer esses investimentos, o Estado precisa recorrer a empréstimos, a financiamentos, ou ele consegue fazer com caixa própria? Olha, a tradição do Brasil é que os estados não têm margem para fazer investimentos com recursos próprios. Essa é a tradição, é muito pouco que o Estado consegue realizar. Entretanto, no Paraná, a gente vem com uma sequência de choques de gestão e ajustes, sobretudo na máquina pública, e com economias que permitiram fazermos grandes investimentos. São grandes obras que estão sendo tiradas do papel. Ponte de Guaratuba, Engorda da Praia, aqui no 277. Tem recurso também de leniência. O Paraná se transformou num grande canteiro de obras, grandes obras de infraestrutura, contornos, acessos viários. Isso tudo para acompanhar, Laís, o crescimento do Paraná.
Os dados do Banco Central, que saíram agora na última semana, apontam um crescimento do Paraná na casa dos 9%. Se o Paraná fosse um país, o Paraná cresceu mais que os Estados Unidos, que a França, que a Alemanha, que o Japão e até que a China. O Brasil está crescendo na casa dos 3%, o Paraná cresceu 9%. As pessoas perguntam por quê? Eu acho que é um conjunto de fatores. Um bom ambiente de negócios, paz política, isso o governador tem esse papel fundamental de dar estabilidade, atrair investimentos, mas também a força do nosso agro, a força da nossa indústria diversificada. O Estado tem uma boa base de ciência, tecnologia e inovação. O povo trabalhador, o empresário arrojado, isso tem criado esse clima no Paraná que nos alegra, que nos enche de felicidade. Mas, por outro lado, crescimento econômico, crescimento de 9% significa o quê? Precisamos de mais infraestrutura, mais rodovia, mais ferrovia, mais creche, mais postos de saúde para atender esse crescimento populacional também. Porque o último censo apontou, a população do Paraná nos últimos 10 anos cresceu 1 milhão de habitantes. Então, nós já somos o maior estado mais populoso da região sul. Nosso PIB agora sempre ficava lutando com o Rio Grande do Sul. Agora, esse ano deslanche, o Paraná se consolida como uma quarta maior economia do Sul. Mas isso tudo nós temos que pensar a longo prazo para que não seja um voo da galinha, né? Tem que ser um voo longevo. E para isso precisa planejamento, precisa refletir, pensar e naturalmente dar essas condições para poder avançar. Você citou um assunto que pode ser até polêmico, mas é muito importante, que é preciso paz política para conseguir governar. Porque a gente sabe que campanha política, os candidatos, os políticos têm um posicionamento, mas passou a eleição, tem que ser superado. O governador, em razão do posicionamento que ele teve na última eleição, ele tem conseguido ter essas entradas no governo Lula para não ter prejuízo por conta de questão política? Ele conseguiu superar e contornar essa situação? O governador tem dito assim, olha, eu fui eleito para governar o Paraná. O presidente Lula foi eleito para governar o país. Sim. Então nós precisamos manter uma relação institucional porque o Paraná contribui muito com o Brasil. Nós mandamos muito dinheiro para Brasília. Sim. E é natural que nós temos essa prerrogativa de trazer investimentos. Nós precisamos de investimentos do governo federal. E para isso é preciso estruturar projetos, é preciso demandar o governo federal. Agora é óbvio, é sabido que as questões ideológicas são diferentes, muito diferentes. Nós temos uma visão diferente do governo central, mas não é por isso que nós não vamos ter que criar programas de aderência para poder beneficiar a população do Paraná. Poderia manter uma posição confortável, nós contra eles, mas e o que é a população? O que tem a ver com essa questão? Nós precisamos construir casa popular, nós precisamos de recursos combinados com o governo federal. Então o governador Ratinho Júnior o governador é muito prático nesse sentido. Habilidoso. É habilidoso. E fala assim, vamos ser pragmáticos. O que é bom para o Paraná? O que vamos fazer? Vamos buscar solução, porque nós precisamos dar continuidade nesse trabalho de crescimento do Estado. E é um Estado que está empregando muita gente. Nós estamos com pleno emprego, taxa de desemprego abaixo de 4%. Economia crescendo 9%, comércio, serviço, indústria, todo mundo avançando. Então, os desafios são enormes justamente para que a gente não perca ritmo e continue colocando o Paraná nos trilhos, que é esse ritmo de geração de emprego e economia forte. Falando em política, Guto, você era do Progressistas? Seu último eu era do PSD, daí saí no Progressistas. Né? E agora... Sem partido. Por que você saiu do Progressistas? Não, eu fiz um movimento no ano passado, eu tinha pretensões de poder disputar uma vaga no Senado, né? Eu era o secretário-chefe da Casa Civil, quando eu voltei para a Assembleia para assumir meu posto, né? Meu desejo era poder construir, e à época o Partido Progressista me deu todas as condições para poder avançar nessa disputa. Só que disputa majoritária não depende só de você, né? O cenário, o contexto inviabilizou minha candidatura por questões partidárias, questões de alinhamento. E, lógico, você fica chateado, você queria ter disputado, queria ter essa possibilidade de disputar uma vaga de Senado, né? Senado, mas não foi possível e recompus. Eu costumo dizer que nenhum projeto pessoal pode estar acima de um projeto. As pessoas não podem estar acima do projeto. E eu tenho muito orgulho de participar desse projeto do governador Ratinho Júnior, de transformação do Paraná. E esse recuo foi necessário e consciente, né? Em função do quadro político que mudou de figura de uma forma muito rápida. Na época, o atual senador Sérgio Moro teve que retornou do processo de São Paulo, teve uma série de mudanças, o contexto nacional do arranjo dos partidos, infelizmente não foi possível. Mas a gente continua sempre com sonhos, acho que todos têm suas aspirações, mas esses sonhos pessoais não podem estar acima de uma questão de um projeto de grupo, né? Então eu respeito muitos processos, com muita cautela a gente vai amadurecendo e avaliando futuramente aí novos caminhos. Então, pelo que eu entendi, assim, posso ter feito uma leitura equivocada, você pode me corrigir. O fato do Sérgio Moro ter sido candidato, acho que ele mudou toda a configuração, até de potencial, né? Não querendo diminuir o seu nome, mas sim. olha quem foi Sérgio Moro, Lava Jato e tudo mais. É uma
disputa com forças diferentes, não né? tenha dúvida. E no momento também o PL resolveu ter uma candidatura do presidente Bolsonaro por o sangue do partido. Eu não estava no partido. Então isso também fala. Tem o Sérgio Moro, que é uma figura nacional com muita aderência, né? E tanto que ganhou a eleição. Tinha o nosso amigo, o Paulo Martins, que estava alinhado com o partido. Então não sobrou espaço para me posicionar, né, nesse campo, né, ideológico. Então eu preferi recuar e não tinha muita alternativa. Fui participar da campanha como coordenador político e da campanha do governador Ratinho Júnior, garantindo uma reeleição. E confiante que nesse ritmo, a gente consegue de verdade transformar o Paraná, vamos continuar dando ritmo. Então foi um recuo necessário, estratégico, consciente, com o desejo um pouco frustrado. Queria ter a possibilidade Ficar fora do processo, queria disputar, a gente gosta de disputar, né? Sim. Mas tem que ter consciência, maturidade para entender os movimentos políticos, né? Eu já estou bastante tarimbado, né, nessas flutuações políticas que é comum, que é natural. Então agora é o momento de se organizar, repensar e quem sabe futuramente poder ter uma disputa majoritária, mas sempre com muita humildade, respeitando o processo e naturalmente priorizando o que é mais importante, que é um projeto de Estado transformador. E falando em Moro, né, a gente sabe que o processo de cassação dele, o julgamento já tinha sido marcado, aí foi cancelada essa sessão de julgamento do caso dele, que pode levar à cassação. Isso nos bastidores já começa uma movimentação de quem vai ocupar essa vaga caso o Moro seja cassado. Te interessa ainda? Olha, Liz, eu vou confessar que eu me sinto muito desconfortável em dar uma opinião, vou explicar por quê. Primeiro que eu não gosto dessa posição de cassação durante o mandato, porque foi eleito com voto democrático. Como eu já fui eleito vereador, deputado estadual, isso para mim é sempre algo muito gritante, você tirar o mandato que foi dado, concebido pela população. E seria deselegante eu me posicionar, olha, nem o processo está em curso, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a bolsa de apostas é que será cassado, isso, aquilo, mas não cabe a mim fazer esse julgamento. Eu acho que sempre é um pouco não ético fazer uma avaliação, olha, pretendo disputar uma vaga que hoje está ocupada, né? Então tem que esperar os desdobramentos políticos e fazer uma avaliação. Mas não fica muito tarde se deixar para a última hora, essa articulação toda que você entende que é importante, essa construção, deixar para a última hora não pode ser tarde? Não, mas eu acho que o quadro de postulações, partidos já tem um certo desenho, né? Eu acho que agora tem que esperar realmente efetivar o que realmente vai acontecer para depois tomar a decisão. Tem espaço e tempo de manobra, mas tem que aguardar, eu acho, a decisão da justiça, né? E aí sim fazer uma reflexão de projetos futuros. Eleições municipais, Guto, a gente sabe que vai ter daqui uns meses e a movimentação também continua. Você não pretende disputar a prefeitura? Como é que vai ter a tua participação aí nessa questão dos colégios eleitorais dos municípios? Eu tenho conversado com o governador Ratinho Júnior, que vai participar das eleições municipais. Nós tivemos apoio de mais de 395 prefeitos nas últimas eleições. O Paraná tem 399 municípios. Tivemos uma boa base de prefeitos apoiando o governador Ratinho Júnior. E nós sabemos da importância dos prefeitos no processo político eleitoral. Então, quando a gente fala em grupo político, as eleições municipais são estratégicas. São as eleições, na minha opinião, mais importantes, porque elas definem o rumo das cidades. Sempre fica focado em governador, presidente, mas as eleições municipais são essenciais. E o governo vai se organizar para poder posicionar suas peças nos principais colégios eleitorais, nas cidades pequenas, justamente para a gente continuar com um processo de governabilidade, de estabilidade e força política para as próximas eleições. Cada cidade tem uma conjuntura. Nós sabemos que nós temos um grande leque de alianças agora com muitos partidos dentro desse guarda-chuva. Será um desafio equilibrar todos esses interesses em algumas cidades que tem dois turnos, em cidades que tem um turno que terão 3 candidatos de partidos aliados. Como é que escolhe no palitinho? Então essa vai ser uma avaliação muito criteriosa política, né? Avaliada pelo governador para entender realmente onde ele vai participar, onde vai ficar neutro em função das disputas que muitas vezes estão dentro do próprio ninho. Guto, não sei se você pode falar no teu nome, em seu nome mesmo, né? A gente sabe que o apoio do governador aqui em Cascavel está bastante disputado. Sim. A gente tem aí o vice-prefeito Renato Silva, o deputado Márcio Pacheco, o deputado Gugu Bueno, que se coloca aí como pré-candidato. E entre esses 3,
se você pudesse escolher um, aí não quer dizer que é o governador que vai escolher, mas Olha, você tem simpatia por mais algum? Eu tenho uma relação próxima com todos. O Gugu Bueno trabalhou comigo na Casa Civil, é deputado estadual, meu amigo. O Márcio Pacheco tem uma relação também excepcional, são 2 grandes parlamentares que eu conheço. O Edgar Bueno tinha muito contato com seu filho, com o André Bueno, e é uma figura tradicional da cidade. O Renato Silva, com apoio do Paranhos, né? Como vice-prefeito, também tem uma penetração muito forte. Eu diria que teremos fortes emoções aqui em Cascavel, porque nós temos um governador bem avaliado na cidade, temos um prefeito bem avaliado na cidade e as forças políticas se movimentando. Mas eu acredito que esse cenário vai clarear mesmo a partir de junho e julho. Por enquanto, são as pré-candidaturas que estão. E é muito bom numa cidade do Porto de Cascavel que tem opções. Porque eu vou ser muito sincero, tem cidades, grandes cidades do Paraná que não tem liderança formada, que é muito ruim para uma cidade de processo político. Então, nós temos aqui 4 grandes lideranças, possivelmente teremos mais candidatos com condições de administrar a cidade e todas elas em posição de disputa. Isso é positivo do ponto de vista democrático. Então, aos olhos, politicamente falando, do governador, o Edgar Bueno também pode receber esse apoio do governador? Está no páreo? Veja bem, eu não fiz uma análise ainda partidária, política, né? E naturalmente vai ficar complexo o processo, vai ter que avaliar muito os prós e contras de cada candidatura, mas é difícil fazer uma avaliação hoje científica, né? Sobre o humor da eleição de Cascavel. O que eu senti aqui no Show Rural é isso, muita movimentação, muito agitado, muita conversa de bastidor, mas eu acho que a partir de junho e julho as coisas começam a tomar um rumo que é natural do processo político. Guto, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa Papo Reto. Quero abrir para você falar algo mais que você queira dizer sobre política, sobre o que vem por aí de projeto novo do governo, enfim. Olha, nós estamos muito otimistas com o próximo ano, com os próximos anos. O governador me deu essa responsabilidade de ajudar a pensar o futuro do Paraná. Eu costumo dizer que quem tem futuro tem planejamento. Quem não tem planejamento tem destino e é incerto. O Paraná não pode ter um destino incerto. Então, nós estamos criando na Secretaria mecanismos robustos de planejamento a longo prazo. Nós temos um péssimo cacuete no Brasil de não olhar a longo prazo, olha sempre a próxima eleição. Então é necessário a gente fazer essa reflexão e o governador me deu essa possibilidade de discutir o orçamento, discutir todo esse planejamento e nós estamos estruturando para que os próximos governantes, os próximos deputados, o próximo processo político tenham em mãos já um guia que pode orientar, que pode facilitar esse trabalho de gestão. Então esse é o papel que a gente tem colocado no Paraná. Os indicadores do Paraná são maravilhosos. Na segurança pública, homicídio, latrocínio, furto em queda. Na educação, passamos a ser a melhor educação do Brasil. Mantemos o posto de estado mais sustentável do país. Nossa produção agrícola bate recorde após recorde de proteína animal, alavancada aqui pelo oeste do Paraná. Pleno emprego, economia girando 9%. Tem muitas boas notícias. Mas a boa notícia também traz novos desafios. E é isso que a gente tem feito essa reflexão lá na Secretaria do Planejamento. Eu falei que ia me despedir, mas eu esqueci de fazer uma pergunta. A gente vai embora mesmo, que o horário está aqui estourando. O governador Ratinho Júnior pleiteia, de fato, fala dos bastidores, né, a presidência da República, até já se falaram que o nome dele não era para agora, depois falaram que era, e vai oscilando, aí vai flutuando isso, né? Mas você, em contato com ele declara isso, ele almeja isso, ou almeja o Senado, enfim? Ratinho, apesar da pouca idade, é muito sábio, né? Ele é prudente, sabe que um projeto nacional depende de muitas variáveis, questões partidárias, momento político. Mas a minha avaliação é que ele tem muitas prerrogativas para poder disputar e, de uma forma definitiva, o Paraná ter a possibilidade de, quem sabe, um dia poder ter um presidente da República. Ele é um jovem governador, tem entusiasmo e energia para projetos maiores, tem um governador com entrega. Se você avaliar os indicadores, as entregas do Paraná, nós melhoramos em todos os cenários, praticamente os indicadores do Estado, mostrando que o Estado cresceu e se desenvolveu. E tem experiência política, como governador, foi deputado estadual, deputado federal, conhece como é que funciona o Congresso Nacional. Isso é importantíssimo para quem almeja voos maiores. E, naturalmente, tem uma divisão política, uma polarização política, que o coloca naturalmente no campo da direita, centro-direita, né? Tem bons governadores também nesse campo, mas eu acredito pela força da figura do pai, que é uma figura popular, por um governo bem avaliado num estado importante como o nosso, credencia voos maiores. E eu tenho falado isso para ele, Ratinho, em todo aspecto da direita, a direita vai se unir para fazer essa disputa com a esquerda, isso é natural, num processo de polarização. Você é um dos poucos candidatos que tem um apelo popular, consegue trafegar com uma que eu estou chamando de uma direita popular, não populista, uma direita que consegue dialogar com a área social, uma direita que consegue entender
com profundidade também questões de programas sociais, que é importante num país desigual como o nosso. Então, eu acho que ele alia muito essa questão humana, de poder compreender, de sensibilidade social e as desigualdades que nós temos, mas é um governador moderno, progressista, que busca sempre desenvolvimento e emprego, desenvolvimento no nosso estado. Então, eu acho que esses elementos são suficientes para credenciá-la a voos maiores. Vamos esperar aí, né? Esse ano tem eleição municipal antes disso, mas não vai demorar muito, passa rápido o tempo. E vai ter eleição geral de novo para ver se o governador Ratinho Júnior vai ou não à presidência da República. Guto, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. É sempre um prazer te receber. Obrigado, Alice. Saudar aqui a todos os amigos, todos os telespectadores. Sempre uma alegria estar aqui no Show Rural. Estar nessa região que tanto prospera e tanto ajuda o Paraná. A gente fica sempre orgulhoso de ver essa transformação que acontece aqui no Oeste. E o papel do Estado é esse, é alavancar, é projetar, é auxiliar para que a gente consiga avançar com crescimento econômico, mas, sobretudo, com desenvolvimento social e oportunidade para todos. Muito obrigado. Certo, Guto, obrigada. E obrigada a você que estava aí do outro lado da telinha, sempre acompanhando a gente aqui no Papo Reto. A gente volta em breve com mais um podcast aí, falando sempre de política, de coisas interessantes aqui, que é para a gente ter um papo reto e cabeça também. Até o próximo.